Boa noite a todos, eu sou o Lucas Louro, eu trabalho com pesquisa e assessoria agrícola na Meta Agro. Nossa empresa é de Ibirubá, mas a gente tem atuação Quevedos, Cruz Alta, Ibirubá e Passo Fundo. Isso na parte da assessoria, a gente também faz ensaio de cultivares, que a gente tem em Alto Alegre, Campos Borges, na divisa ali. Temos outro ensaio em São Gabriel também, e em Ibirubá nós temos 2 ensaios, um na nossa área experimental de soja e outro junto em parceria com o Instituto Federal, que é Safrin. Então foi semeado dia 4 de janeiro, então vai ser bem interessante os resultados. Hoje até a Lisiane, minha irmã, né, estavam colhendo, ela e o Fernando, acompanhando a colheita da nossa área lá em Cruz Alta, mas lá foi bem comprometido com a seca, né, então lá as produtividades foram bem baixas, mas o resultado também, né, para a gente ver qual cultivar se saiu melhor num ano como esse. Mas Andrei, se apresente aí, a gente começa a falar sobre trigo, que é o assunto. Show de bola, né? Meu nome é Andrei Zappani, então, né? Sou engenheiro agrônomo, formado em 2018. O Lucas foi meu veterano no Instituto Federal, né, Lucas? Isso aí, lá no Instituto Federal. E fazem 4, 5 anos aí que venho trabalhando a campo, né? Como consultor. Isso. Então, acompanhando lavouras aí, o dia a dia na agricultura. E vamos bater esse papo aí sobre a cultura do trigo, que para nós aqui é muito importante, né, em questão de diversificação da propriedade. O inverno, ele pode ser lucrativo, sim. A gente vê, ano passado, aí veio de áreas de trigo com produtividades altas, né? A soja, um ano seco, ano passado, o trigo salvou o produtor, né, praticamente, Lucas. Perfeito, André. Isso a gente viu os últimos 2 anos, assim, num geral, as últimas 2 safras de trigo foram com produtividades bem satisfatórias, né? Teve produtores que nunca tinham colhido tanto trigo e tudo isso, né, a gente pode observar a questão de manejo, né? Como o manejo é importante para o trigo, assim como para a soja, o trigo ele vem sendo uma excelente alternativa de compor renda para o produtor, para pensar num sistema que nem eu comentava hoje de tarde, estava na lavoura, como foi importante nós fazer um manejo de planta daninha no trigo para não ter plantas daninhas na soja, principalmente buva. Então a gente trabalhou lá no trigo um manejo que foi refletir positivamente na soja. E essa questão de trigo, cada vez mais a área, no meu ponto de vista, vai aumentar, porque o produtor tem todo o capital dele, tem toda a questão de maquinário, ele tem que remunerar isso. Se ele trabalhar no inverno, consegue diluir esse custo. E esse ano, os custos para essa implantação dessa safra estão um pouco mais baixos, porém o preço também está mais baixo. Mas ainda assim, pensando e fazendo aquela conversão que a gente sempre faz, de sacas de trigo por hectare de custo, está bem inferior que o ano passado. Então isso também é um incentivo. O produtor vai vir de outro ano seco na soja, com questão de frustração de safra, algumas regiões mais, outras menos. Então a gente vê áreas, já conversei com o pessoal que colheram mais de 80 por hectare essa safra. E também já conversei com o pessoal que colheu 3 por hectare no estado, né? Então, e não longe, né? Não áreas muito distantes. Então, Andrei, né, falando um pouco ali da tua área que você atua, né, de abrangência dos municípios, como que está essa questão de soja? O pessoal já vem colhendo, já colheu, como que está o planejamento para o trigo? Vamos dizer que as áreas de soja, na sua maioria, aí, 20%, 30% colhida, né? E como tu destacou, a variabilidade de produtividade é muito alta. A gente tem áreas aí de 25, 30 sacos, a soja mais precoce, né? Cultivares mais precoces e outras aí em micro-regiões colhendo 60, 70 sacos, né? Então, a variabilidade, às vezes, de uma lavoura para outra, cerca de 2, 3 quilômetros, é de 20 sacos. Então, é um ano bem, bem complicado, né? A preparação para as áreas de trigo, em sua maioria, elas vão se dar nas resteiras de milho, né? O pessoal geralmente utiliza essa área aí, 30% da área onde foi o milho, aí colheu o milho no cedo, já começou a preparar a questão de manejo de cobertura, né? Principalmente plantas de cobertura, e na sua maioria está bem adiantado. Agora, daqui para frente, o próximo passo, eu acho, é a questão de dessecações, né?
E escolha de cultivares, hoje a gente tem diversos cultivares no mercado, falta um pouco ainda de informação, o produtor ele não conhece todas, o próprio consultor, né, eu me boto nesse meio, é muita cultivar, é muita característica que tu tem que levar em conta, então, para posicionar ela certo no teu ambiente de produção, né, eu acho que esse é um dos pontos aí que se a gente souber, né, posicionar corretamente, vai diferenciar aí na produtividade final. Perfeito, Andrei. Concordo plenamente contigo nessa parte. As áreas de milho, o pessoal tende a plantar trigo próximo à safra, já facilita o manejo de planta daninha, principalmente a Zevem, né, que a gente comenta, e também soja. Então, tem produtores, é uma realidade essa questão de monocultivo, né, soja, né, soja, trigo. Tem bastante áreas que é assim. E aí que vem a importância, como você comentou, do posicionamento das cultivares. Cultivares, lançamento cada ano, estava conversando com o pessoal das empresas, isso vai, para a próxima safra, vai ter no mínimo uns 8 lançamentos, né? Contando as principais empresas, players de mercado. Então, isso cada vez mais, essas cultivares, tanto trigo, soja, sempre vem para agregar em produtividade e também em características para determinadas situações. Bem como você comentou, Andrei, questão de posicionamento, né? Então, vai ter aquela área que tinha o milho, foi uma cobertura, vai plantar mais cedo, vai plantar mais tarde, então tudo isso tem a cultivar certa para cada ambiente, né? Então, o pessoal fala, não tem cultivar ruim, tem cultivar que acaba não sendo bem posicionado. E agora a gente vê que o pessoal, a maioria, né, já decidiu essas cultivares, mas um ponto importante para a gente se atentar a isso é a questão que o clima, né, a previsão climática para essa próxima safra mudou, né, das últimas duas. As últimas duas safras a gente praticamente não teve problema com gibberella, com problema de chuva na colheita. Essa safra, se manter a previsão, a tendência é ter mais chuva no período de colheita. Então isso a gente já tem que pensar nas cultivares, né? Ou pensar também em escalonamento de plantio, escalonamento de cultivares, né? Nunca colocar assim, todos os ovos na mesma cesta, né? Pensar em mais de uma cultivar na fazenda e também época de plantio. E ali na região de Passo Fundo, Andrei, o pessoal, ele, assim, nas áreas que você acompanhou no passado, o pessoal tende a utilizar mais a cultivar, tende a posicionar pensando nessa questão de colheita, ou como é que foi essa questão no passado e como você vem vendo essa parte para essa próxima safra? Ano passado o pessoal não se preocupou muito com isso, os próprios profissionais de campo, né? Até porque não tinha esse risco tão grande, né? Essa questão de chuvas aí, a questão de a própria geada, né? Mais tardia ali, então o pessoal não escalonou muito bem. Tanto que no final ali, na época de colheita de trigo, era um aperto, né? Tu tinha praticamente 90% das áreas prontas no mesmo tempo, né? Então, as máquinas não paravam a campo. Esse ano, uma situação diferente de mudança aí para El Ninho, né? Eu acho que é um ponto que vamos ter que cuidar bastante para não ter atrapalho lá na frente, né? Provavelmente, os preços, que nem tu falou ali, os preços eles baixaram em relação ao ano passado, né? Da commodity, mas o custo de produção também baixou bastante, né? A ureia, principalmente, a adubação, que é um componente aí que agrega bastante valor no custo de produção do trigo, foi um dos que mais baixou, né? O próprio herbicida aí, tem produtos que baixou mais de 100%, né? No seu custo. Então, tem o risco climático, mas tem oportunidade para a gente trabalhar e conseguir rentabilizar também essas áreas, né? Perfeito, Andrei. Bem isso que você falou de rentabilizar, porque às vezes o produtor tendo as informações, né, tendo as informações de cultivares, ele consegue posicionar a cultivar certa para o manejo que ele vai fazer. Porque tem aquelas cultivares que são mais exigentes, né, e tem aquelas cultivares que tipo, são mais rústicas. Então, às vezes, você semear uma cultivar mais resistente e não ter um investimento tão alto, mesmo que o teto produtivo dela não seja tão alto, mas ela vai produzir mais porque ela tem essa rusticidade maior. Então isso é importante o pessoal
pensar nisso na hora da escolha dos cultivares. E outra questão que eu vejo que vai ser muito importante é a questão, claro, se confirmar essa previsão, é a questão das cultivares que tem uma tendência a ter uma resistência maior à germinação da espiga, à incidência de giberela, né? Resistência nenhuma cultivar mas tem as mais tolerantes. Então isso vai ser importante. Mas, Andrei, vamos falar um pouco agora de pré-implantação, implantação, questão de cobertura, como você tem visto, ali a região do Passo Fundo é uma região um pouco mais fria do que Ibirubá, Cruz Alta, então a gente pode fazer esse contraponto. Questão de cobertura, o pessoal vem utilizando bastante, principalmente nabo, o pessoal usa outras alternativas. Como você tem visto isso no manejo do trigo e também de plantas daninhas, na questão de pré-emergência, você tem acompanhado alguma coisa nesse sentido? Show. A região vem crescendo bastante, a utilização de plantas de cobertura. Eu sou um fã dessa prática, né, de manejo. Eu acho que tem muito a agregar, né? O nabo é a principal planta de cobertura hoje que o pessoal vem utilizando pré-trigo, muitas vezes num mix aí com uma aveia, né? Para dar mais massa. Eu acho que os benefícios a gente tem na ponta da língua aí, né? Acréscimo de matéria orgânica, acréscimo de carbono para o sistema, o nabo, principalmente a questão dele ter um efeito aí alelopático pro azevém, né? Para a germinação do azevém, que é a principal planta daninha hoje na cultura do trigo, né? O azevém e a buva, eu vejo. Claro que há alguns pontos aí, alguns detalhes, o nabo é uma cultura muito técnica, né? Tem a questão do mofo branco, que muita gente se preocupa. Eu acho que se a gente conseguir manejar ele aí para não ter esse problema de escleródios, é uma ferramenta que é indispensável no sistema. Tem a questão também de tentar não deixar ele sementar, porque se a gente sementar ele, vai ser uma planta daninha, então, dentro da cultura do trigo, né? Mas eu acho, assim, que sabendo posicionar bem essas plantas de cobertura é fundamental para a sustentabilidade, né, na verdade, do sistema. Essa questão que você comentou que é muito importante, que muitos deixam de utilizar, né, o nabo que são de mofo branco. Sim, pode acontecer, né? Só que ali começa um ponto, primeiro que eu vejo é escolher uma semente certificada, uma semente de qualidade. É difícil, mas tem semente que consegue fazer ela livre de escleródio. Então ali é o ponto principal. Se você fazer a semeadura numa semente que não tem escleródio e fazer a dessecação antes da floração, né, que nem a gente fala desse manejo da dessecação, a chance, o risco de aumentar ou de vir a ter mofo branco na soja é muito pequeno. Então ele tem esse ônus, mas tem muito mais bônus de utilização desse nabo. E essa questão que você fala também de tipo, alopatia, questão do azevém, além disso, ele vai manter o solo coberto, porque senão, vamos pensar, né, essa é uma das vantagens, mas vamos pensar questão de evitar erosão, né, e essa questão também de planta daninha. Ele acaba, além da alopatia, ele acaba fazendo uma camada, então não deixa ter tanta incidência solar no solo, e plantas daninhas, por exemplo, que nem buva, acaba não emergindo, né? Então, isso é importante. Você acompanhou no passado alguma área, sim, André, questão de aplicação de pré-emergente sobre nabo? Porque aqui em Birubá, aqui em Cruz Alta, teve áreas que teve isso, foi aplicado. Então, variou muito, sabe? Não tem como dizer que não funciona. Porque como a gente fala, vai depender muito de toda a situação. Você chegou a acompanhar alguma questão de aplicação de pré-emergente e relação questão de depois de ter buva ou não no trigo em uma palhada de nabo? A questão do pré-emergente também é outro ponto bem técnico, né? Geralmente o pessoal quer plantar com o nabo verde, né? Então, e a gente sabe que a matéria verde, ela vai reter esse pré-emergente, vai diminuir a eficiência. Isso aí é comprovado já. Então, quais que foram, eu acompanhei algumas áreas e quais que foram as técnicas aí que a gente tentou utilizar para maximizar a eficiência do pré-emergente nessa situação do nabo verde, né? Sim. Dessecar uns 2, 3 dias antes. O nabo a gente sabe que a relação CN dele é bem baixa, né?
Então, em pouco tempo, ele vai decompor, ele vai sumir bem rápido. Então, desseca uns 2, 3 dias antes, vai plantar com ele no verde ainda, né? E tem alguns pré-emergentes aí, vai depender também de umidade no solo, enfim, a semente ela vai demorar 3, 4 dias aí para emergir. Então, tem pré-emergentes que a gente consegue trabalhar com essa flexibilidade, né? Então, plantar, esperar 2, 3 dias aí e entrar com o pré-emergente em cima, né? Principalmente esses pré-emergentes focados em azevém, já para buva aí, que nem tem produtos que nem o Flumizinho, a recomendação da aplicação dele é pré-plantio, né? Até de 5 a 7 dias. Sim. Mas pré-emergentes aí como S-metalaclor, a própria trifluralina, Piroxasulfona também, né? Peroxasulfona, a gente consegue trabalhar alguns dias depois, né? Então, para azevém ficou muito bom, né? Como esses produtos eles não são muito focados em buva, posteriormente teve que ser feito um manejo outonal, né? Com 2,4-D, Alai, e que são produtos que na nossa cabeça eles não têm muita eficiência, e realmente não tem, contra a buva, mas em áreas manejadas, comparado com áreas não manejadas, a gente tem uma diferença absurda aí, né? Eu até postei um vídeo esses dias ali, que as únicas diferenças foram o manejo outonal, né? Manejo, no caso, pós do trigo, e o pré-emergente no soja. E a diferença era absurda ali. Provavelmente essa área de soja que estava infestada com buva aí vai produzir 5, 7 sacos a menos, né? Sim. É penso da mesma forma, André. A gente até fez uns testes, mas ano passado na nossa área experimental a gente não tinha nabo, então foi colhido soja, atrasou a colheita do soja, então foi colhido soja e logo foi plantado trigo e aí foi feito o manejo, os testes de pré-emergente. Então todos tiveram uma eficiência muito boa. Alguns reduziram um pouquinho a população, mas no final a produtividade todos produziram mais que a testemunha, porque era uma área que tinha o histórico da azevém. Então isso tudo tem que ser levado em conta, né? Então não existe uma receita de bolo, que nem a gente fala, André. Exatamente. Cada situação vai ter que ser avaliada e analisada. Mas uma questão, esses pré-emergentes, eu acredito que é um ponto, é uma ferramenta que tem que ser utilizada. Tanto trigo quanto soja, né? Ambas as situações, porque planta daninha, a questão de mecanismos de ação tem muito mais em pré-emergente. A gente vai pensar em controle de azevém em trigo pós-emergência do trigo em desenvolvimento. Nós temos 1 ou 2 produtos, 3 produtos, né? Agora vai vir mais tá para lançar até outro produto aí da Singenta, mas o mecanismo de ação é o mesmo, né? Do que a gente tem aí já no Topic. É o mesmo grupo químico, né? E então isso acaba limitando, né? E também vai selecionando muito mais. Então, a gente tendo essas ferramentas de pré-emergente em trigo e soja, é importante a gente utilizar. E que nem você comentou, questão de buva, a gente também fez o manejo, a gente fez com sulfonacil 2,4-D. Ambos funcionam muito bem, tem que cuidar, né, sempre a época da aplicação, quando aplicar ele, e estágio de planta daninha. Mas é nítida a diferença, onde é que ele foi aplicado 2,4-D, HIT, ambos muito bem, o sulfonacil, e onde é que não foi. Então, acaba quando vai colher o trigo, vai ter aquela planta daninha de buva grande, vai cortar ela se não fizer uma dessecação, e mesmo que fizer uma dessecação no trigo com o glufosinato, dificilmente vai controlar. Ela vai queimar, mas ela vai acabar rebrotando. Então, você vai cortar ela na colheita do trigo, vai rebrotar, e aí sim vai ser o problema dessas plantas daninhas no meio do soja agora. Então, essa é a questão. Cada vez um intervalo entre a colheita do trigo e o plantio do soja menor, cada vez as cultivares de trigo tem cultivares precoces, tem cultivares mais tardias, mas a janela do soja cada vez está menor. As condições, às vezes, você tem uma semana ali, você colheu o trigo, choveu, vai ter que entrar com a semeadura, senão vai, né, não dá para esperar outra chuva, às vezes demora muito. Tá vindo tecnologias na soja para a gente manejar isso, mas sempre é importante estar limpo quando semear. Questão do nabo, assim, então é indiscutível, todos os benefícios, o uso de pré-emergente. Andrei, e a questão de nitrogênio, como é que você tem visto assim que o pessoal ali na Turjão tem usado, tem utilizado? E também ali o pessoal mandou uma pergunta
questão de trigo após milho, o que diz a respeito. Na minha opinião, seria o melhor cenário. Né? Você colheu o milho, você pode até utilizar aqui mais para Cruz Alta, ali, em Biruá, o pessoal às vezes até utiliza um feijão, um trigo murisco, e aí o trigo, ou outro cenário, você colhe o milho, planta uma aveia, um nabo e daí planta o trigo. Seria o melhor cenário, tanto para a planta daninha e também para a questão de solo. Andrei, não sei se você pensa dessa mesma forma. Não, também penso. Eu acho que as duas perguntas até dá para complementar. Talvez o único cuidado, essa questão do trigo pós-milho, principalmente se a gente não trabalha aí com nabo, que é uma planta aí que vai fazer uma ciclagem maior de nitrogênio, a gente deve ter um cuidado até em aumentar um pouquinho as doses de N em cobertura no trigo, porque a palha do milho a gente sabe que tem uma relação CN e ela vai precisar de muito mais nitrogênio, né? Para decompor essa palha, então pode ter algum risco aí de a gente não estar suprindo toda a necessidade de nitrogênio para a cultura do trigo, né? O que eu vejo, o que eu vi no passado, né? Muitos produtores, eles tiraram um pouco do nitrogênio, pelo custo de produção, estava muito alto, mas no final das contas, aí, analisando áreas, até testes aí em parcelas, quem não tirou o pé do nitrogênio e caprichou em doses aí, teve uma resposta, teve um ganho econômico, né? Não só resposta em produtividade, mas respostas, um retorno sobre investimento maior. Então, eu gosto de trabalhar com doses altas de nitrogênio. Se é um trigo que, já vou puxar outro assunto, né? Mas se é um trigo que tem uma tendência a acamar, trabalha igual com dose alta de nitrogênio, a gente tem ferramenta como redutor de crescimento para utilizar e minimizar esses riscos aí, né? De acamamento, mas eu acho que nitrogênio a gente não deve tirar o pé, né? Principalmente para trigo. Sem dúvida, concordo contigo, André. E um ponto que eu vejo é a questão de N, pontos de N na base, que a gente fez uns testes essa última safra, e o resultado é incrível, principalmente em cultivares precoces e super precoces. A diferença é muito grande, porque, claro, e ainda mais, algumas áreas, que nem você comentou, a questão da cultura antecessora. Se tinha um nabo, já muda um pouco, mas se você não tem um nabo, você semear um trigo com... ali no nosso experimento foi com 40 pontos de N na base, a gente trabalhou. Então, em relação à outra, nós testamos com 18, 20, 25, a diferença é muito grande. No desenvolvimento inicial de todas, mas na produtividade, o que mais deu resultado e mais deu essa diferença nas cultivares precoces e super precoces. Porque ela tem menos tempo, elas têm menos tempo para se desenvolver, então elas não podem perder, né? Não podem perder o time ali que elas vão definir já os potenciais, os componentes de rendimento. Então isso a gente viu, e também a questão de antecipar um pouco essa primeira aplicação, em cultivares precoces e super precoces. Porque o pessoal sempre fala ali início de perfilhamento, mas o início de perfilhamento ele define os componentes de rendimento. Tanto perfil, depois já define espiga, espigueira. E ali ele tem que estar disponível. Então, se você aplicar no início do perfilhamento, até ele ficar disponível, toda a questão de metabolização e transformação do N, acaba perdendo esse time. Então, principalmente cultivares super precoces. Questão de regulador de crescimento, Andrei. Como é que vocês têm trabalhado? Você tem trabalhado questão de cultivares, a gente, né, como você comentou, cultivares tem uma tendência a acamamento, e questão de doses. Vocês tendem a trabalhar uma dose única ou fazer um fracionamento de dose? Como vocês trabalham nessa parte? Eu acho que o regulador de crescimento, o principal empecilho dele hoje é a questão da aplicação, né? Muitas vezes a própria empresa aí... Hoje tem dois produtos basicamente no mercado, né? Sim. O Mods da Syngenta e um outro produto que é da Cipca, eu acho. Que é Trix. É o Trix, exato. Mas enfim, as empresas hoje elas não recomendam, a não ser a Syngenta, ela recomenda a aplicação do Modus com alguns fungicidas da própria empresa, né, da companhia. Sim. E para outros produtos a gente não tem uma recomendação exata. Já fiz algumas áreas aí, problema não deu, mas a gente não tem um respaldo grande. Então o principal problema hoje seria a aplicação dele ser isolada, né? E aí a gente
entra também, hoje existem dois posicionamentos, né? Perfilhamento para regulação de estruturação de plantas, né? Arquitetura, e primeiro nó visível, segundo perceptível, que seria aí para a questão de redução de porte. Qual que é o problema também dessa aplicação? Muitas vezes a gente tem que fazer um manejo tonal, aí o manejo com 2,4-D, aí esquece o regulador, né? Porque é tiro no pé. Mas eu vejo que em áreas que a gente consegue fazer duas aplicações, aí duas de 0,3 desse produto, ele vem performando muito bem, né? Não sei qual que é o teu posicionamento, qual que é a tua ideia aí, Lucas. É bem isso, André, questão de posicionamento, de cultivares, né? Primeiro a gente analisar cultivar. Tem cultivares que, mesmo com doses elevadas de nitrogênio, de ureia, nitrogênio, não acamam, né? Mas tem cultivares que a gente tem que ter esse cuidado. E essa questão que muitos acabam não trabalhando, e que você comentou que eu vejo como muito importante, é a questão dessa primeira aplicação. Para a questão da arquitetura foliar, até quando eu trabalhava na Butiá, o Aécio sempre falava muito, e nós acompanhávamos os campos de produção de semente, essa primeira aplicação para arquitetura foliar. Ela acaba não interferindo, né, na questão de tamanho, de estatura, mas a posição das folhas. Então, tudo isso vai facilitar no manejo de fungicida depois. E a segunda aplicação para a questão de redução de porte mesmo. A questão de aplicação, assim, a gente sempre tenta aplicar de forma isolada, né, de forma isolada para também evitar a questão de fito. E isso aí. Mas já testamos, já fizemos algumas áreas com fungicida, não deu problema, mas se der problema a gente não tem nenhum respaldo, que a gente fala. Então, a gente não recomenda, salvo alguma exceção, com consentimento e conversa, pode acontecer isso, né? A gente tem que estar sempre ciente e alertado. Mas é uma ferramenta que está no mercado, e a gente, pensando em altas produtividades, acaba sendo prescindível utilizar essa ferramenta. Tem materiais que têm um alto teto produtivo mesmo, mas elas têm um porte mais alto. Então, se você colocar nitrogênio para produzir, vamos falar em 80, 90, 100 sacos por hectare, em determinados cultivares, se não tiver o valor de crescimento, vai acabar. Vai acamar. Então, essa questão é sempre analisar cultivar, analisar a questão de investimento, mas pensando em alto investimento mesmo, vai ser necessário usar. Esse ano a gente até já está desenhando tudo, a questão dos testes que a gente quer fazer na arte ambiental, e um dos testes vai ser esse. A gente vai fazer duas cultivares, uma super precoce e uma tardia. A gente vai fazer diferentes populações, pensando em 80, né, falando em quilos por hectare, né? Então 80, 120, 160, 200. E aí ali, em cada um, a gente vai fazer aplicação de nitrogênio e com o sem regulador, para a gente tentar já começar a entender. Porque tem algumas empresas, alguns pesquisadores até que falam em redução de população de trigo. Acredito que possa funcionar, mas é um risco. Por quê? No meu ponto de vista, se a espiga da planta principal normalmente é maior que os perfil. E a questão que o perfilhamento, se plantar com uma população menor, mais baixa, vai ficar muito dependente da produtividade do perfilhamento. E aí o perfilhamento não depende só de fatores humanos, a gente vai depender de fatores climáticos. Então, se por um exemplo for mais quente no período de perfilhamento e seco, não vai perfilhar. A gente sabe disso, né? Então ali que é uma questão que a gente quer avaliar. Mas é um ponto que, com certeza, se conseguir fazer essa aplicação de nitrogênio de forma correta, se o nitrogênio, né, o nitrato estiver disponível para a planta, ela conseguir absorver, questão de frio, eu acredito que uma população mais baixa vai produzir também, mas é mais arriscado. Não sei, Andrei, se você pensa dessa forma, ou já viu algum trabalho em relação a isso? Eu também penso assim, é bem técnico, né, esse posicionamento. O que eu vejo a campo e venho recomendando para os clientes, e os clientes fazendo também, que vem dando certo, é o quê? População alta, Sim. Nitrogênio alto, e aí, se necessário, faz um regulador de crescimento, porque
Que aí tu não aposta em perfil, né? Tu aposta em planta-mãe, o tamanho de espiga é maior. O principal componente de rendimento do É trigo é a espiga, né? Então espiga é por metro espiga por metro quadrado. quadrado. Então Isso tu tem aí. que ter bastante espiga por metro quadrado, tem que ter espigas maiores, com mais grãos, né? E lá na frente, o outro componente de rendimento, o peso de grãos, tu consegue ajustar também, né? Sim, sim, Trabalha aí sim. com... Então, um pouco de restrição, mas na agricultura tudo muda muito rápido também, né? Hoje a gente tem uma ideia, pode ser que venham trabalhos aí, venham posicionamentos com cultivares diferentes em populações baixas que vão dar resultado também, né? Isso eu já vi, a gente quer testar para ver, porque eu também penso, tem que ter espiga por metro quadrado para produzir. Isso é chave. Sem um número alto de espiga, não vai produzir um alto número de grão por espiga. E também, se a gente viu nos ensaios no passado, nos lado a lado, né, ensaio de cultivar que nós tinha, ali em Birbal nós tínhamos 42 cultivares, e a gente vê também a questão de espiga, tamanho de espiga. Isso tem uma variação muito grande, tamanho de espiga e número de grão por espiga. Então, muitos cultivares têm uma espiga bem maior, mas vai contar o número de grãos que a gente fez toda essa contagem, era menor, né? Então, era uma espiga não era tão densa. Então, isso também é um fator. E aí, a gente já falou então do nabo, pré-emergente, regulador, questão de fungicida, né? Fungicida, então, vai variar muito de ano para ano mais seco, ano mais chuvoso, questão de mancha, o ídio, mas eu vejo que uma das doenças que é chave é o ídio, né? O ídio e associado ao ídio, no caso, praticamente todas as áreas, mas mancha em áreas de trigo sobre trigo. A questão está sendo muito utilizada e cada vez mais vai ser, no meu ponto de vista, trigo sobre trigo, porque a área está aumentando cada vez mais e não tem essa questão de rotação, né? Porque nós vamos pensar, trigo agora está indo para a metade sul do estado, o pessoal já está começando a trabalhar e acredito que vai ter um resultado muito bom, mas se não, trigo era mais para a região centro-norte do estado. Então a área aumentou, aqui o pessoal trabalha menos com gado, então vai ser mais trigo, vai ter alguma coisa de canola, uma coisa de aveia, uma coisa de cevada, mas o mais é trigo. Então essa questão para produtores que plantam trigo sobre trigo se atentar à questão de cultivares, porque isso também, não sei se você observou, Andrei, mas tem uma diferença muito grande em relação ao ídio. O ídio a gente praticamente sabe as cultivares só olhando a questão do ídio. Uhum. Tem as cultivares que são suscetíveis, mas fazendo um manejo controla, são produtivas, né? A gente faz um manejo controla, e tem cultivares que a gente praticamente não encontra o ídio. Então isso também é um ponto a ser observado na escolha do cultivar, para pensando em manejo. Porque se você optar por uma cultivar que você sabe que é suscetível ao ídio e o ano, a safra, no decorrer o clima for favorável, você vai ter que entrar com produtos específicos para o controle do ídio. E normalmente tem um custo mais alto. A diferença é você optar por uma cultivar que é mais resistente ao ídio. Então, não sei como é que você viu isso no passado, André. Ano passado, acredito que o ídio também ali na região do Passo Fundo você deve ter visto bastante. Como foi a questão de cultivar, você viu essa diferença também? E questão de manejo. O pessoal entrou mais preventivo, entrou mais curativo, né? No caso, depois de ter a doença. Antes de falar um pouco sobre o ídio, Lucas, falar um pouquinho sobre mancha só. Sim. Porque assim, o que eu vejo, que nem tu falou do trigo sobre trigo, né? Por mais que o produtor, às vezes, ele vai fazer a rotação, alguma área ou outra sempre vai repetir, né? Sim. Nunca vai conseguir fazer perfeitinho. E ano passado foi um ano seco. No passado a gente viu que deu bastante mancha inicial, né? Principalmente aveia, trigo, bastante mancha já na fase inicial da cultura do trigo. E esse ano, provavelmente, a gente vai ver de novo. Se a gente for nas lavouras de soja, que era a resteva de trigo, a palha de trigo tá lá ainda. Manchas, né, doenças necrotróficas, elas vão sobreviver na palha. Então, se a gente entrar com trigo nessas áreas, o inóculo ele tá presente, né? Então vai ter que ter um cuidado bem grande. E hoje já vem se batendo muito forte a questão da aplicação, de uma aplicação no perfilhamento de fungicida no trigo, né? Que isso era algo que há 2 anos atrás a gente não fazia, né? Já fazia lá no início da elongação. Então, é um ponto a se observar. Então, se for área de trigo sobre trigo, preferência
de utilizar cultivares um pouco mais resistentes para manchas, né? Mas, se caso a gente não consiga realizar esse manejo, que pelo menos adiante um pouco essa aplicação de fungicida, né? Porque provavelmente a gente vai ter alguns problemas de manchas. E a questão do oídio no passado também se observou bastante, se observou até em cultivares que geralmente não se tinha pressão, né? O próprio Agile, que é um trigo que nunca se viu oídio, tu observava aí algumas áreas com um pouquinho, né? Nada em Sim. níveis críticos, mas se observava, né? Mas aí tu pega cultivares mais sensíveis aí, como o Noble, como o Audaz, tem que cuidar bastante essa doença, porque ela vai acometer a produtividade, né? Mas eu acho que hoje a gente tem ferramentas, aí tem fungicidas que são muito eficientes. Não dá para deixar de plantar uma Não. cultivar só porque ela é sensível, né, à Sim. doença. Eu acho que a gente só tem que aprender a manejar, né? Trabalhar com os produtos certos, nas doses corretas e intervalos de aplicação também é outro ponto que deve se cuidar bastante. Essa questão bem como você comentou de mancha, né? Então, a tendência é, nessas áreas que tem trigo, que vai ser trigo sobre trigo, aparecer e aparecer cada vez mais cedo. E essa aplicação, com certeza, mais antecipada, vai proteger. Né? Então, vai proteger, depois já é mais difícil de chegar produto e toda essa parte que a gente sabe. A questão do ídio é bem, como você comentou, tem cultivares que tem, por exemplo, a Audazima, um cultivar que tem uma pressão maior do ídio, mas aqui em Mirubá até o pessoal planta muito, um dos materiais mais plantados foi Audaz de uma safra, mas é nítida a questão da diferença de manejo. Então tem aqueles produtores que entram mais cedo, bem como você falou, às vezes até no perfilhamento, começou a perfilhar, o pessoal já entra com aplicação, triazol, e consegue manter com aplicações de um produto que não é tão alto custo, faz um intervalo menor entre aplicação e consegue manter limpo. Porque isso a gente viu muito e a gente consegue observar. Se depois que instalou o ID, depois que ele está na planta, aí a gente praticamente tem um produto que vai ter uma eficiência boa, que é a morfolina. Então a gente vai ter um produto. E é um custo mais alto. Mas, se conseguir fazer uma aplicação, fazer essas aplicações preventivas, né, com um intervalo menor, às vezes você vai ter que fazer uma aplicação a mais, quem sabe duas, mas o teu custo vai ser menor. Então, porque depois que deu condição de clima para o IT se desenvolver e não tem um produto bom para controle, ele evolui muito rápido, né? Ele evolui muito rápido, é uma doença que de uma semana para outra a diferença é muito grande. E também, depois de controlado, ele acaba reduzindo. Questão de ferrugem no passado, alguns cultivares também a gente observou que no final ali, que era cultivares que anos antes não tinha, né? Esse ano, último ano acabou acontecendo, mas assim também, fazendo um manejo bem com produtos recomendados, né? Doses, portanto é dose, o pessoal usar a dose certa, né, André? Isso aí também a gente vê bastante, não, vou fazer uma meia dose, vou misturar dois produtos, vou usar a meia. Acaba não tendo efeito, né? Vai diminuir um pouco o custo, mas acaba não tendo efeito e deixando, né, sobrar doença. E questão, né, doença de folha seria o ídio, mancha e ferrugem. E questão de giberela, André. No passado ali também, provavelmente não teve muita incidência, mas de anos antes, como assim o pessoal tem manejado, e uma coisa que eu vejo, e até a gente testou, questão de fazer duas aplicações. Como você tem visto isso e já conversando com os produtores para a próxima safra, essa previsão de chuva, você acredita que os produtores vão adotar esse manejo de fazer uma sequencial para a giberela ou o pessoal ainda está meio restrito? Uhum. Só finalizar a parte de doenças foliares ali, Lucas, para agregar um pouquinho. Eu acho que assim, justamente essa questão de dose, né? O produtor geralmente acha que no trigo dá para diminuir dose, dose certa do produto é o que vai garantir a eficiência do controle, né? Sim. Ferrugem, eu acho que cultura do inverno é muito fácil de manejar, uma doença que não vai nos causar problema, né? Manchas e oídio. No ID, até tu comentou aí da morfolina, né? Eu tenho visto alguns resultados bons a campo também do tetraconazole, né? Não sei se tu vem testando também, então acho que só para pontuar,
pessoal que já usou também, ou que tende a experimentar o produto, eu acho que é um triazol que está saindo muito bem a campo também, né? Giberela. Então, a aplicação, hoje, a gente vem de 2 anos, na verdade, que praticamente não se preocupou com as doenças de espiga. Doenças de espiga, hoje, Giberela e Brusone para nós aqui não é problema, né? Isso aí é problema para regiões mais para cima do Sim, Paraná, Minas Gerais, né? sim, sim. E eu acho que assim, a aplicação, uma das doenças que o produtor mais tem medo na cultura do trigo é a giberela. Então eu Sim. acho que eu não vejo uma restrição tão grande nessa aplicação sequencial. Talvez só a questão de ajustar os dias, né? Porque às vezes ele faz uma aplicação ali de um produto específico. Geralmente a primeira aplicação é com um produto mais premium, um produto melhor, com maior Sim. eficiência. E a segunda ele vai fazer uma mistura de triazol com tiofanato metílico ou algo nesse sentido. Talvez só esse ajuste de dias, né, para não deixar espaçar tanto. E eu acho que a tecnologia de aplicação ela é fundamental para essa aplicação, né, visto que a gente precisa atingir a espiga, né. Então a gente precisa que essas gotas, esse produto ele atinja a Antera? espiga a antera para proteger, né. Porque não é um produto que a gente aplicou, ele vai cair na folha, ele vai translocar para a Sim. antera para fazer a proteção. Então, acho que o principal, a chave do sucesso no manejo de Xberela é a tecnologia de aplicação, né? Claro que existem produtos com maior e menor eficiência, né? Mas isso aí são detalhes aí que, com informação, a gente consegue ajustar. É isso aí. E questão do que você comentou para o hidro tetraconazol, a gente até fez uns testes. Então, teve um resultado dos triazol o melhor, mas ainda, né, foi um ano, um teste que a gente fez, a gente vai testar de novo esse ano, foi um pouco inferior à morfolina, mas é uma opção. Então, vai depender também de pressão, vai depender Né? de cultivar, então a gente tem que ainda validar mais essa questão desse triazol, mas é uma ferramenta, com certeza. Importante. Questão, bem como você comentou, o pessoal tende a usar um produto mais premium nessa primeira de Giberela. Então, a Giberela ela é a principal doença, no meu ponto de vista, a que mais tem potencial de tirar a produtividade da lavoura, porque ela afeta diretamente no componente principal de produção, o único, no caso, que é o grão. Então, ela vai afetar diretamente. E a questão do trigo, do florescimento do trigo, como ele começa do meio da espiga para as pontas, que é um assincromático, que ele vai do meio da espiga para as pontas, ele não é no mesmo dia. Então, começou a florescer hoje no meio da espiga, aí sobe e desce. Então, isso aí vai depender muito da temperatura, umidade, mas isso pode demorar de 2, 3, 5 dias, depende do cultivar, na espiga. E aí a gente tem que pensar que o perfil, ele vai florescer depois. Então, a espiga do perfil, no caso, a espiga do perfil vai florescer depois. Então, às vezes, a gente tem 12, 10, 8, 10, 12, 15 dias de florescimento na lavoura. Isso tudo vai também mudar bastante da questão da implantação. Né? Quanto mais uniforme for a questão de germinação e emergência, a questão das aplicações de nitrogênio, tudo isso vai interferir na uniformidade do espigamento. A gente sabe que tem cultivares que tem um espigamento, né, uma relação entre espiga de planta-mãe e perfil mais próximo, então praticamente não há diferença entre o florescimento da espiga do perfil e da planta-mãe, mas é uma questão que tem que ser observada para entrar no momento certo, questão da aplicação do fungicida, a primeira principalmente, e a segunda sim, desde o tempo que eu trabalho na Butiá, não tem como fazer, vai ser tantos dias, vai depender muito, né, no meu ponto de vista, da condição climática, a gente tem visto isso. Porque se fizer a aplicação hoje, a gente vai proteger todas aquelas anteras que estão expostas. Então, aquelas anteras que estão expostas, que não foram ainda, né, no caso, que estão ativas, a gente tem que proteger elas. E aí, após isso, vai continuar esse florescimento, vai continuar Aí tem a previsão de chuva, por exemplo, daqui 7 dias ou daqui 6 dias. O ideal seria fazer essa aplicação antes, né? Antes Pré-chuva, né? pré-chuva, perfeito, perfeito. Então, e aí vai depender, né, André? Esse ano que a tendência é acontecer mais isso,
vai ser o produtor tá preparado com o seu operacional para conseguir fazer isso. Porque às vezes acontece, né, de você semear duas, três cultivares, por exemplo, e acontecer a primeira aplicação de uma com a segunda da outra. Então isso aí é importante o produtor ter ter o conhecimento de cultivares para saber qual que é mais suscetível, né, que a gente tem uma diferença, né, entre um cultivar e outra para fazer a tomada de decisão de qual talhão, ou qual lavoura, qual cultivar vai ser a aplicação. Aqui o pessoal, o Tonis, perguntou qual produto vocês notaram eficiência para a giberela. Assim, no último ano, nos últimos 2 anos, praticamente a gente teve uma incidência muito baixa, muito baixa. A gente fez teste no nosso site experimental de 9 produtos associados, né, associações também. E assim, não houve diferença estatística. Alguns produtos produziram mais, sim, mas não estatisticamente, porque foi um ano de pressão muito baixa. Então teve produtos com custo bem mais alto que outros, porém economicamente deu diferença. Mas isso aí acredito que esse ano a gente vai conseguir ver bem. Mas claro, tem produtos que já são bem conhecidos no mercado, que tem uma eficiência maior. E agora, como saiu fora, né, Andrei, a questão do carbendazim, bem que nem você citou o uso de tiofanato. Ano passado, você chegou a acompanhar alguma área e fez alguma área com o tiofanato associado ao triazol? Uhum. Geralmente essa aplicação do tiofanato foi feita em algumas áreas aí onde deu algumas chuvas na época de florescimento, né? Aí foi feito um tebuconazol com tiofanato, mas como tu comentou, né? A pressão foi baixa, não deu para observar tanto resultado. Aí foi feito alterações de doses também, de 1 litro para 1,5 litro, para tentar monitorar essa questão de eficiência, né? Que o carbendazim a gente conhecia bem. O tiofanato é um benzimidazol também, ele tem uma ação muito parecida, mas é outra molécula. Então não deu para se observar aí grandes resultados, mas com certeza agregou no manejo, né? A gente até iria colocar o carbendazim, como foi suspenso, a gente não usou. A gente fez 1 e 2 aplicações. E eu vejo que vai ser, eu não sei agora de cabeça questão de custo, de repente se tem mais essa informação, se vai mudar muito do que era o carbendazim para usar o tiofanato. Não mudou muito. Isso aí, o tiofanato ele vai variar de 35 a 40 reais o litro, é mais ou menos o que o carbendazim. Na verdade, o carbendazim era uns 26, 28, enfim, mas é porque deu uma alteração, né, no valor dos produtos mesmo, né? Não por ter saído aí. Certo. O Eric comentou, André, aqui questão de produto para mancha. Você tem visto algum produto algum princípio, alguma coisa que tem se destacado eu acho nessa última safra? Produto, não vou falar produto comercial, né? Mas vamos falar em ativos. Hoje, um produto que ano passado eu vi que teve bastante eficiência para todo o complexo de doenças no trigo e que vai começar a ser utilizado são produtos com valor agregado maior, mas na linha de proticonazol, né? Sim. O proticonazol vai muito bem. O epoxiconazol, que a gente possui alguns produtos, é outro produto que para mancha ele performa bem. E pensando também próprio Propico aí, um coringão mais utilizado e mais antigo, mas o propiconazol, eu acho que a única ressalva dele é a questão de dose, né? Antigamente a gente usava 0,4, 0,5, hoje eu acho que já temos que começar a pensar em 0,7, né? Porque é um produto que, como foi muito utilizado e por muitos anos, ele vem perdendo um pouco de eficiência. Mas eu acho que com esse ajuste de dose aí, o valor dele é bem compatível também, eu acho que fica interessante. A gente viu também, e a questão de tebuconazol, onde a gente chegou a ver alguma diferença, alguma questão em relação a ela, porque para a giberela, um dos manejos que a gente fez é a utilização de um produto premium, que a gente chama, né, com um valor bem mais agregado na primeira de giberela, e a segunda, um tebuco com carbendazim, a gente sempre utilizava. Então a tendência é utilizar para tiofanato. Pensando na questão de mancha, tu chegou a ver alguma coisa, Andrei, em relação a ele,
Em relação, ele comparado com um Procho. Eu acho assim, ó, ele agrega, mas quando comparado ao Procho, ele é um Fica para produto que trás, né? deixa a desejar, né? É. Bastante. Mas em uma situação aí de aplicação, ou por exemplo, o pessoal comentou aqui Tebuco nas últimas aplicações no florescimento para agregar em giberela, muitas vezes tu está fazendo ele já está agregando alguma coisa em mancha, né? No final tu tem ainda a área foliar, tu tem mancha ali, ele vai estar agregando, mas não é o produto O foco, que vai se sobressair, eu acho, né? Não sei se tu tem sim. observado isso aí também. A gente fez, ele não ficou igual, ele teve um controle satisfatório, mas pensando em um Procho ali, a questão, o valor é mais alto, mas vai ser assim, ó, vai ser, é como aconteceu no soja, né? No soja o pessoal no começo não usava, né? Depois começou a usar, começou a ver o resultado e agora é indiscutível, né? A utilização no soja. Então, para o trigo também, acredito que vai começar cada vez mais, porque as cultivares estão tendo tetos produtivos maiores, o investimento, o pessoal está investindo mais em questão de fertilizante, então acaba sendo necessário proteger essa planta. Então, a questão desse do próteo, sem dúvida, a próxima safra, eu acredito que vai aumentar muito a utilização. Claro, vai ter que ser analisado cada cultivar, cada safra, cada ano, para ver a pressão e pensar também na questão da viabilidade econômica. Se é um cultivar que é um pouco mais suscetível, é um trigo sobre trigo, e as condições estão favoráveis, aí com certeza vai, que nem a gente diz, vai se pagar o produto. E questão assim, Andrei, assim para a gente fazer meio que um fechamento, a área, pensando no passado para esse ano, como é que você tem visto? Vai aumentar a área, vai diminuir? O pessoal tá mais assim, vai investir mais, baixou o custo, ou vai dar uma segurada por causa do preço? Como é que você tem visto isso na região ali? Eu acho que a área diminui em relação ao ano passado, né? Mas justamente por essa questão climática que a gente comentou, né? Então, possivelmente e tomara que seja também um ano que regularize as chuvas, né? Um ano Certo. um pouco mais chuvoso, então o pessoal não tem capacidade operacional também, né? Para colheita, muitas vezes tu plantar uma área muito grande, então a área talvez diminua um pouco, eu penso aí em 20, 30%. Não sei se chega a ser tudo isso, né? Mas nos clientes aí que eu venho atendendo, vai ser mais ou menos isso. E eu acho que a questão do investimento aumenta um pouquinho pelo custo de produção ter baixado, né? A ureia hoje está num valor metade do preço do ano passado, né? Sim. Então isso É aí vai menos, né? estimular o produtor, principalmente nessa questão de adubação, né? Então eu acho que o investimento do trigo ele vai se manter, talvez aumentar um pouquinho, o pessoal vai estar animado, né? Por mais que tenha uma frustração de safra na soja, mas o produtor que entende que se ele investir, ele vai colher mais, ele vai ter um retorno, esse produtor aí, ele com certeza ele vai investir na cultura, né? André, e essa parte que você falou, de questão de investimento, eu acredito que você vai plantar, né? Vai plantar o trigo, tem que já pensar em fazer um investimento, porque uh, o custo de oportunidade é muito alto. Então você vai fazer, tem que já pensar em uma questão da aplicação de nitrogênio, escolher, cultivar e fazer os manejos. Então, mas daí vai que vai chover. Não, isso não, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Aí o produtor lá vai lá, não investe, e aí dá um ano que o clima favorece, produz a metade. Ou uma questão que eu vejo que ano passado muitos produtores, muitas lavouras acabaram produzindo menos questão de plano daninho no trigo, às vezes vem. Então, isso foi assim, nítida a diferença de lavoura lado a lado, assim, uma foi manejada com daninho, outra não, de mais de 20 sacas de produtividade. Então, pega um ano que nem no passado, tu perder 20 sacas no preço que estava, no custo que tu tem, claro, deixou de investir, no caso, num herbicida, com valor um pouco mais agregado e acabou perdendo muito, 10 vezes mais Mas na muitas vezes questão, essas 20 sacas era o lucro do produtor, né? é O isso custo de aí, produção no passado era de 40, 50 sacas, é, então é isso aí. Aí o pessoal ali comentou de qual cultivar, assim, que é difícil responder,
porque vão ter que saber que ambiente que é nível de investimento, mas com certeza pode me mandar mensagem tanto para mim quanto para o Andrei aí no direct, a gente vai estar posicionando da melhor forma. Cultivares tem, que nem disse, tem muitas cultivares, só a gente tem que entender qual que é o ambiente, qual que é a questão de nível de investimento, época de plantio, região também. Então, tudo isso não tem como dizer, cultivar X é melhor que numa determinada região, época e investimento com certeza vai ser, mas em outra região pode ser bem diferente. Mas, Andrei, gostaria de te agradecer demais aí ao nosso bater-papo, já foi 1 hora quase de conversa, a gente se conhece desde o tempo de faculdade lá do Sertão, e ambos trabalhamos diretamente na parte de consultoria, diretamente com produtores, a gente também já trabalha bastante, estuda bastante essa questão de tanto herbicida, trigo, cultivares, tudo, então é sempre bom estar trocando ideia contigo, a gente conversa bastante. Fica o meu agradecimento, agradeço a todos que estão na live, que nos assistiram, que interagiram. Então, quem tiver alguma dúvida, pode me mandar direto no direct ou para o Andrei. A gente também deixa uma caixinha de pergunta aí para perguntas mais específicas, para a gente conseguir ajudar vocês, né, com informações que com certeza, às vezes é uma informação ali, um posicionamento, uma cultivar que a gente troca ideia e faz o posicionamento certo, vai lá na frente render muitas sacas a mais por hectare. Andrei, deixo contigo aí a palavra para fazer o fechamento da live aí. Eu que agradeço, né, Lucas, o convite, a oportunidade, a gente tá conversando aí, poderia conversar aí mais, tranquilamente, mais 4, 5 horas, né? Sem A gente dúvida. abordou aí um geral de coberturas, herbicidas, manejo de doenças, né? Poderia estar falando aí mais 2 horas só de manejo nutricional na cultura do trigo, né? Sem dúvida. Muita coisa. Fica para a próxima já. Mas talvez em outra oportunidade aí, se o pessoal quiser, pode já comentar aí. Mas eu acho que ficou bacana. Foi conteúdo de qualidade e espero que a gente tenha agregado, né? E qualquer dúvida aí, manda direct pra gente. Vamos tentar responder todo mundo, alguma dúvida mais específica, né? Estamos aí para ajudar. Estamos botando a cara para isso mesmo, né, Lucas? É isso aí. Temos aí para passar informação, né? E sempre tá aprendendo um com o outro. Aí, gente, qualquer conversa, qualquer bater-papo, se a gente tiver com a mente aberta e quiser, a gente sempre vai aprender. Exato. Mas beleza. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. E fica muito obrigado a todos. Valeu. Show de bola. Um abraço. Valeu. Até mais. Abração.